Olá, servidor público, servidora pública, cidadão. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa produzido pela FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E o programa de hoje está maravilhoso. Nós vamos apresentar a entrevista que fizemos com a deputada federal por São Paulo, Luciene Cavalcante. Ela vai falar sobre educação, sobre escolas, sobre professores, sobre segurança e a importância do ensino médio. Vamos lá? Venha! Conselheira do SINPEEM, que é um sindicato de professores municipais. Isso. Iniciou carreira no magistério em 2000 como professora de educação infantil da rede municipal. Ao longo de sua carreira como educadora, foi diretora de escola concursada por 10 anos e professora da rede de São Paulo. Portanto, conhece muito bem do riscado, né, Luciene? Com a gente está aí o Marcos Alcir Brito de Oliveira, professor de filosofia do direito, foi presidente por 2 gestões no Sindilex, Sindicato dos Servidores da Câmara de São Paulo, portanto, lá próximo de você também, do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Atualmente é diretor de assuntos intersindicais daquela entidade e também diretor da CONACAT, da Comunidade Típica de Estado, e diretor da Pública Central dos Servidores. E a Rosário de Oliveira foi presidente da ATENS, Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das Instituições Federais de Ensino Superior. Atualmente é diretora de Articulação Nacional da ATENS, administradora aposentada da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, especialista em gestão universitária e mestre em administração, eleita para a nova diretoria da Pública, exercendo o cargo de administrativo. E vamos à nossa conversa, Luciene. Luciene, você assumiu como deputada federal e já mexeu com o mundo lá dentro da Câmara Federal, não é? Temos acompanhado o seu trabalho maravilhoso, levou até a gente lá na defesa dos servidores públicos, na defesa do serviço público. O que eu queria que você começasse a falar com a gente é que educação nós temos hoje no Brasil. O que é esta educação que evita que o aluno pense, não é? E qual o projeto que você entende para poder mudar completamente essa educação? Com você, Luciana. Tá certo, Gozi. Então, na sua pessoa, quero cumprimentar todos que estão aqui nessa nossa roda virtual de conversa. Parabenizar você que faz, Gozi, um trabalho incansável à frente da pública, em defesa dos serviços públicos, cumprindo uma missão muito importante, porque nós, servidores públicos, nós fomos eleitos inimigos do antigo governo. E esse ano é um ano estratégico para a gente que defende serviços públicos, para a gente que defende a educação crítica emancipatória. Por quê? Porque a gente está num governo que está em disputa, que está em construção, em configuração, e a luta da pública, nesse sentido, é muito importante, porque traz a pauta e defesa dos serviços públicos, dos servidores públicos, disputa espaço dentro do governo, dentro das prioridades. Então, é muito importante, muito relevante. E eu aqui, que estou aqui há 3 meses, praticamente, vejo o seu empenho. Vocês foram as primeiras pessoas que eu recebi no meu gabinete, nem estava montado, foi no dia seguinte que a gente conseguiu as chaves e vocês já estavam lá em defesa, uma defesa incansável, porque quem defende o serviço público precisa ter essa compreensão histórica de que a gente tem que ter um trabalho que é contínuo e que é incessante. Então, muito parabéns para você, Gozi, na sua pessoa. Parabenizo todos da pública que seguem em luta, apesar de tudo.
E aí, entrando no tema da nossa conversa, nessa nossa roda de diálogos, quando a gente fala em educação crítica, emancipatória, reflexiva, ela é fundamental para um país, para um projeto de país que quer ser desenvolvido, que quer ter justiça social, que quer crescer, porque a educação ela tem um compromisso, Gozi, da gente compartilhar, permitir que todos tenham acesso a todo o conhecimento historicamente acumulado pela humanidade. Então, ela democratiza, é um espaço de democratização de saber, porque, historicamente, esse saber ele só ficava, e ainda fica, né? Eles tentam de tudo para acabar com a escola pública, mas das mãos dos poderosos. Inclusive, escola vem do termo grego escolé. Escolé significa aquele que está em ócio, aquele que não trabalha. Porque antigamente, quando surge a ideia de escola, é para quem não faz o serviço de cuidados e da vida diária. Era só reservado para algumas pessoas que estariam em contato com o conhecimento. Então, daí que vem a origem do termo escola. Então, a gente tem esse compromisso de democratizar, mas não é qualquer democratização. A escola que é crítica, que é emancipatória, ela assume um lado, ela toma partido sempre em defesa da população, do povo, dos direitos sociais, em defesa daquela pessoa entender por que ela mora onde ela mora, por que a família dela vive nas condições que vive, como que ela chegou até ali, porque só a gente compreendendo, a gente tem esse direito de saber-se. Miguel Arroyo fala muito disso, que é um outro grande professor nosso, enfim, é o direito de saber-se, saber por que a gente está historicamente como que a gente chegou até aqui. Então, é disso que a gente fala quando a gente defende uma escola crítica. E o que a gente tem hoje? A gente teve, em 2016, uma contra-reforma do novo ensino médio, que é uma reforma que retira justamente essas disciplinas que permitem a gente ter o desenvolvimento dessas capacidades cognitivas de análise e reflexão sobre a sociedade que a gente vive, que é a diminuição e retirada de matérias como sociologia, filosofia, também a redução também de português e matemática, veja bem, não é só as ciências que são mais ligadas à reflexão, mas há uma mudança nessa base do ensino médio que vem junto de um contexto inteiro de golpes. Então, assim, a gente tem o golpe político, com o impeachment da Dilma, a gente tem a contra-reforma da Previdência, a gente tem a reforma trabalhista, a gente tem o surgimento dessa postura absurda que é da autonomia do Banco Central, a gente tem vários ataques, e na educação veio através dessa farsa que é o novo ensino médio. Então, ele vai aumentar as desigualdades sociais, as desigualdades raciais, as desigualdades regionais. A gente precisa pensar que o Brasil é muito diverso, a gente é um país continental, com cada cidade, 60% dos nossos municípios não tem 20 mil habitantes. São cidades pequenas, que tem uma escola de ensino médio. Então, essa ideia de que o aluno vai ter a liberdade de escolher o seu itinerário para pensar a sua vida não se realiza na prática. Então, o que tem acontecido? Por exemplo, em São Paulo, que a gente tem aquelas escolas que são de 20 mil reais a mensalidade, o que elas fazem? Elas mantiveram o currículo do jeito que era e oferecem a possibilidade no contraturno do que a gente chama de itinerário formativo. Elas não mudaram, não diminuíram a grade curricular. Essa é a verdade. As escolas particulares não fizeram
a reforma do novo ensino médio, como a rede pública vem fazendo. E o que está por trás disso? Está que hoje há uma disputa, porque tem gente que, todo mundo entende, na verdade, o poder que tem a educação, o povo que tem acesso à educação, à escola de qualidade, desde bebezinho, é um povo que não vai ficar submisso e não vai ficar de joelho frente aos desmandos dos governos, porque quem sabe mais pode mais. Então, hoje em dia, com essa ideologia que foi vendida do novo ensino médio, a escola ela tem a função de formar não cidadãos e não preparado para o mercado de trabalho, mas sim o empreendedor. A missão da escola é formar um empreendedor. E isso tem um ataque, um prejuízo, não só na concepção do que é a escola e da sua missão de formar pessoas para interagirem para o enfrentamento da desigualdade social, mas também revela uma desresponsabilização do Estado, que tem como dever a garantir o emprego. O emprego é um direito social. Então, você também desresponsabiliza o Estado da criação de empregos, que é justamente o que esse pessoal que defende a alta dos juros, manter a manutenção a alta dos juros, né, é de 14%, essa autonomia do Banco Central. Então, a gente tem uma economia que não gera empregos, porque eles só vivem de rendas, rentistas. Então, assim, está tudo concatenado. Então, o nosso dever é fazer esse enfrentamento, derrubar essa reforma do novo ensino médio, mas não só isso, porque a gente enfrenta problemas de todas as ordens na escola. Inclusive, agora a gente tem essa questão da violência contra a escola, que é um outro tipo de violência que entra com tudo dentro das escolas, que já sofriam com várias violências. Então, os nossos desafios são muitos, sobretudo porque, Gozi, como você também trabalha e acredita nessa ideia da importância dos serviços públicos para a gente ter justiça social, porque os serviços públicos que garantem os direitos fundamentais para o conjunto da população, eles trabalham numa outra lógica, que não é a lógica do lucro, e sim da garantia de direitos, e é fundamental um servidor que tenha dignidade, que tenha valorização para ele desempenhar a sua função, que é uma função muito difícil. Todos os serviços públicos desempenham funções sensíveis num país como o Brasil, né, com o nosso histórico. Então, a gente precisa de valorização, porque a gente está há muito tempo com vários ataques, sem aumento, sem pagamento do piso, com o congelamento da nossa carreira através da LC 173, com o risco dos aposentados e pensionistas. Então, é uma série de situações que a gente precisa enfrentar, porque para a educação, o principal motor e o que faz diferença na qualidade é o professor, é o profissional da educação, é o quadro de apoio, é esse gestor valorizado. E isso é um fator que a Unesco diz que vai fazer um diferencial na educação, na qualidade da educação. Então, a gente precisa investir nos servidores. Com você, Rosário. Boa noite a todos. É um prazer, Luciene, estar aqui dividindo esse espaço com você, com o Marcos Alcir, com o Gozi. Realmente, a pública tem um papel extremamente importante, né, nesse movimento todo que a gente está vivendo hoje, né? E eu gostaria de perguntar a você com relação a essa questão da violência. Li em alguns documentos e reportagens mesmo sobre o ensino médio que especialmente em São Paulo, itinerários formativos foram definidos e que em alguns, que aliás tem alguns termos, né, que são importantes para o controle da violência, que são termos como racismo, ditadura, autoritarismo, machismo, homofobia, transfobia, sexualidade e, incrivelmente, história do Brasil. Eles não aparecem em nenhuma das emendas
dos itinerários, né, que foram oferecidos em São Paulo. E isso, na minha opinião, é também mais um item do caldeirão da violência que a gente está vivendo hoje, né? A gente tem uma sociedade, na minha opinião, em alguns aspectos doente. Nós temos de aumentar a discussão e o debate sobre várias coisas e, especialmente, as disciplinas que poderiam ajudar também estão fora, né, fora ou com uma carga horária reduzidíssima, né, nesse novo ensino médio. Então, na minha visão, eu acho que todo esse ambiente, todo esse cenário, ele tende a fazer com que a violência cada vez mais aumente, né? Cara, você foi no ponto. Todos os estudos que tratam da questão desse tipo de violência, que é um tipo de violência muito específico, gente. É isso que a gente precisa conversar com quem está nos acompanhando. Existem vários tipos de violência na escola, que a escola reproduz, que a escola faz parte da sociedade, então ela tem que ter um projeto político-pedagógico para poder fazer esse enfrentamento, como a questão do bullying, como a questão das vulnerabilidades econômicas, por exemplo, a questão também das meninas, das pessoas que menstruam e elas não têm acesso da pobreza menstrual. Tem uma série de questões. A escola ferve na vida, ferve com todas as questões que estão na sociedade, chega ali e aquilo aparece. E é o único equipamento que está 200 dias por ano com as famílias, gente. Nenhum equipamento público faz isso. Então, a gente tem uma parceria mesmo com as famílias que é muito grande. Agora, essa outra violência é uma violência que é engendrada e que é feita fora da escola. E ela vai para a escola de uma forma organizada e que, às vezes, ela consegue até se retroalimentar com alguma situação que tem ali dentro, mas ela, essencialmente, ela nasce fora. E ela passa pelas redes sociais, passa pelos jogos virtuais, pelas plataformas de comunicação e de internet. A sua organização, a sua formulação. E aí, todos os estudos, Rosário, recomendam, incentivam, inclusive a gente está apresentando essa semana um projeto de lei que é um programa amplo, extenso, de enfrentamento à violência nas escolas, contra as escolas, e um dos itens que a gente coloca é justamente esse, a necessidade de você ter o retorno dessas matérias, que são matérias que vão discutir, vão enfrentar essas questões que retroalimentam essa violência que está nascendo fora da escola, mas que vai para a escola. Então, é isso. Como que a gente, num país que é racista, que é machista, que é o país que mais mata pessoas que são trans no mundo, um país que por dia estupra várias crianças e várias meninas, um país que mata as mulheres de uma violência muito grande. Como que esse país não vai tratar desse assunto dentro da escola? É inimaginável. E como que a gente trata essas questões? Através das disciplinas de geografia, de história, de filosofia, de sociologia, e justamente essa contra-reforma do novo ensino médio, ela esvazia a nossa capacidade de trabalhar essas questões. Então, essa violência contra a escola, ela evidencia a urgência de a gente retomar essas disciplinas, porque são essas disciplinas que vão trazer os conteúdos, que vão formar os nossos estudantes, para que eles percebam como que essas estruturas vão se construindo ao longo da nossa história, como essas narrativas vão se construindo, quais são as ideologias que estão por trás, quais são os grupos
de pessoas e os grupos econômicos, os grupos sociais que estão nisso. Então, assim, são fundamentais. E no nosso projeto, no nosso programa de enfrentamento, a gente faz esse destaque exatamente que você está pontuando, Rosário. Porque não dá, não adianta, porque quando a gente pensa na questão da violência contra a escola, é óbvio que a gente precisa aumentar as rondas escolares, é óbvio que isso também é uma questão de segurança pública, e nesse sentido o ministro Flávio Dino tem tido uma atitude exemplar, porque ele colocou a sanção para as plataformas que não derrubam os conteúdos, que estão incentivando e divulgando e capturando nossas crianças e nossos jovens para cometerem crimes com base em ideologias neofascistas. E fazer a defesa do fascismo no Brasil é crime, isso está no nosso Código Penal. É isso que as pessoas precisam entender. E que não é porque está numa plataforma virtual que você pode fazer isso. Assim como o crime contra a dignidade da pessoa humana, isso é crime, se você viola os direitos da dignidade da pessoa humana. Não importa se você está presencial ou virtualmente. Então, essa discussão, ela é importante, porque as pessoas, muita gente quer dizer que a gente está querendo fazer uma censura. Veja bem, isso não tem nada a ver com censura, isso tem a ver com você responsabilizar quem está cometendo crimes. Racismo não é liberdade de expressão, transfobia não é liberdade de expressão, gente, isso são crimes. E aí, o crime à honra, a subjetividade da nação, é um crime que está tipificado lá no Código Penal de 1940. Agora as pessoas começam a questionar, não, mas é só minha liberdade. Não é, são crimes. E quais são as disciplinas, as ciências que vão nos ajudar a entender, a acolher os nossos jovens, gente, porque a gente não pode cair nessa cilada também de colocar professor contra aluno, de aluno contra professor. A gente precisa se juntar para poder avançar. A gente não tem a razão de ser nossa, da docência, se a gente não tem a discência. A gente está junto nesse barco. E a gente não pode ter medo. E justamente é fundamental a gente retomar as nossas disciplinas. Por isso que a gente coloca dentro de várias ações que a gente está propondo nesse programa, que é um programa muito amplo, que tem tarefas para várias pastas, não é só para a educação, mas a educação em si, dentro das ações que a gente defende, que ela faça, é o retorno dessas disciplinas, o incentivo dessas disciplinas junto com a gestão democrática. É fundamental a gente ter projetos políticos, pedagógicos, que sejam baseados naquele território, que as pessoas que estão ali no cotidiano sejam ouvidas, que suas vozes sejam validadas e que a gente possa debater e, a partir daí, construir alternativas. E, para isso, também, a gente está entendendo, assim, a gente sabe que tudo isso a gente precisa do quê? De dinheiro. E nós estamos firmes nessa disputa da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que já começa aqui no Congresso e também nas câmaras, também nas assembleias, porque a gente precisa colocar isso como prioridade nos orçamentos. A gente precisa ter dinheiro para efetivar essas políticas, e não é só para a educação. A gente precisa de segurança pública, mas não é só do policial fardado. A gente precisa da polícia pública investigativa, que não tem. A única delegacia de crimes cibernéticos que tem no estado de São Paulo, ela só investiga crimes financeiros. Os outros crimes que acontecem nas plataformas, eles não têm instrumentos e não investigam. Você disse que eu sofri uma ameaça de morte pela internet e a gente não tem uma delegacia especializada de crimes que ocorrem na internet em São Paulo. Então, esse tipo de investimento a Secretaria de Segurança Pública tem que fazer. Aí o governo federal disponibilizou a Polícia Federal, que tem essa tecnologia, porque, assim, são instrumentos, é formação desses policiais. Então, é tudo isso que a gente precisa para fortalecer de fato e evitar que esses crimes aconteçam, porque, de fato, são crimes. E também solidarizar, aproveito aqui, as famílias de todas as pessoas atingidas, porque eu tenho certeza que todo mundo que tem um compromisso
com a mudança do nosso país, do nosso mundo, a gente morre um pouco quando a gente vê algo tão bárbaro, tão perverso, ocorrendo dentro de um espaço que é um espaço de vida. A escola é um espaço de vida, um espaço da gente se desenvolver, da gente alcançar todas as nossas possibilidades. Então, é por aí, Rosário. Esse assunto é importantíssimo, né? Com o discurso de modernizar o ensino, né? Procura-se esvaziar o conteúdo do conhecimento. Isso não é de agora, né? Isso, na França, o Christian Laval fez um livro em 2006, alertando, né? A escola não é uma empresa, né? A ideia de atomizar, de transformar o aluno e o pai do aluno em consumidores, né? Então, esse que é o grande perigo. O senhor de si mesmo, né? O empresário, aquele que vai cuidar de si próprio, é o próprio capital. Então, ele vai ser uma peça que vai servir para o mercado, né? E não como ele não é o cidadão, né? Não é aquela emancipação pelo conhecimento, né? Que o iluminismo pregava, emancipação pelo conhecimento, né? Hoje não, hoje e isso aí também reflete, viu, Luciene? Quer dizer, além dessas matérias fragmentadas do ensino médio, para que não se tenha a noção do todo, não se compreenda vivendo em uma sociedade, quando ele vai para o ensino médio, aí tem nós tivemos no Temer a pressão da empresa privada, né, dos empresários do ensino, para que se tivesse mais aula à distância, né, ensino à distância. E ensino à distância não é só o ensino naquele momento, igual nós estamos fazendo aqui, não. Ensino à distância, você distribui a apostila para o aluno, ele pega, tem um tutor genérico, não é um tutor específico daquela matéria. E quais são essas matérias? Filosofia, aliás, eu não vou dar aula de filosofia exatamente por causa disso, né? Não precisa de professor, né? Então, eles pegam a apostila, não sei quem fez a apostila, e vão tirar dúvida com o tutor e depois vai fazer a prova, eles vão fazer a prova. Isso em direito, né? Vão entrar na OAB, quer dizer, a necessidade do mercado contra o mercado, quer dizer, é um negócio muito, muito estranho. Então, e pior, o professor é tido como contrário a essa chamada modernização arcaica, quando, na verdade, ele que fomenta, ele que tem a especialização para opinar. Chegamos ao fim de mais um programa produzido pela FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, o programa Cidadania e Serviço Público. Até o nosso próximo programa. Esperamos vocês.